Glória a Deus. 18 anos, passa rápido, viu? Passa rápido. Amém, querida igreja? Aleluia. Vamos falar das coisas do Senhor essa noite, essa tarde, noite quase, né? Eu queria compartilhar com os irmãos uma simples palavra sobre um nomezinho chamado justo. O que é um justo? É só um bate-papo nessa tarde aqui com vocês. Quero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, mas não vai demorar não. Amém, igreja? Queria que você abrisse Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Texto base dessa palavra que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor Jesus, queremos te pedir, Senhor, essa tarde, que Tu fale conosco, fale com cada um aqui. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Quebranta o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Então, gente, a primeira observação sobre um justo é que é alguém que vive pela fé. E essa fé é de fé em fé, é a cada dia. Eu não posso querer ter fé hoje, não, agora eu descanso, aí daqui a 3 semanas, não. É a cada dia, é uma vida de fé. Todo dia eu tenho que buscar aumentar a minha fé. E a fé vem por onde? Vem por ouvir o quê? A palavra. Então, quanto menos eu ouço a palavra, menos fé eu vou ter. Quanto mais eu busco a palavra, mais fé eu vou ter. E a pergunta que eu te faço hoje: você é uma pessoa de fé? Não responda. Você pode perguntar aí quem está do seu lado: meu querido irmão, dê um sorriso para ele, para ela assim. Diga assim: você é uma pessoa de fé? Ou então diga assim: como anda a sua fé? Hoje pela manhã eu dei um testemunho aqui hoje, lá da congregação em Olinda, num culto normal, rotineiro. Este homem aqui com o violão, com o olho meio fechado, sentindo que estava ocorrendo um negócio meio diferente. E uma irmã que estava 3 meses sem andar, sem explicação médica, fez todos os exames. O seu marido levou uma cadeira dessas, uma poltrona do papai, porque ela não conseguia ficar nessas cadeiras de plástico. Ninguém sabia o que essa mulher tinha. Fabiana é o nome dela. E aí, terminando o louvor, ainda na última música, aquela oração e tal, algumas mulheres foram junto dela e começaram a orar por ela. E eu com meus olhos fechados aqui. E aí foram orando, e de repente uma das irmãs, cheia de fé, chegou e começou a dizer: levanta e anda. Aí eu já abri o olho assim, né? Ih, rapaz, o que é que estava acontecendo ali? E aí começou, e Deus foi aumentando aquela fé: levanta e anda, levanta e anda. E começou a orar num culto normal, não teve nada extraordinário, não tinha nenhum pregador de fora, não era congresso, não era nada. E de repente Fabiana fez assim, e tentou ficar de pé, e as suas pernas balançavam, ela não tinha força, e ela foi levantando, e eu abri os 2 olhos, meu olho ficou desse tamanho, e eu digo: meu Deus, vai acontecer. E de repente ela parou de tremer e ficou rígida as suas pernas, e ela ficou de pé. Amém? E o mais lindo é que não foi uma oração específica de uma pessoa, mas da igreja. Veja que coisa linda. Não foi alguém, um ser humano que podia de repente se enaltecer e orou ali e a pessoa ficou de pé, não. A igreja orou naquele lugar. E ela ficou de pé. E eu pensava: rapaz, minha incredulidade, né, irmãos? Oi? Minha incredulidade, eu fiquei assim, ela ficou de pé. Digo: será que ela vai aguentar? Veja que homem incrédulo. Tudo na minha cabeça, questão de segundos.
E quando eu vejo Fabiana, vem até a frente andando assim normalmente. E o seu marido, professor de literatura, ficou com os olhos desse tamanho, começou a chorar. O seu filho adolescente caiu no chão, começou a chorar também, glorificar a Jesus. Aí não teve mais pregação nesse dia, não teve pregador, ninguém conseguia pregar, só conseguia glorificar a Jesus. E foi só testemunho esse encontro todinho. A fé estava naquele lugar, um ambiente de fé, de cura, porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? Ela foi lá para frente, depois tiveram um chamado para orar por mais pessoas sobre cura. Ela foi orar também, ela já foi para evangelismo. Irmãos, teve irmão que ainda estava meio em dúvida, sabe? Mas Jesus cura. Jesus cura e quebra todo o coração duro. Então, você é uma pessoa de fé? Amém ou não amém? Vou fazer a pergunta mais uma vez. Você é uma pessoa de fé? Amém. Eu queria passar alguns textos que falam sobre esse tema, justo. Justo é aquele que vive pela fé. Eu queria só que aumentasse um pouquinho o meu microfone, só um pouquinho, por favor. Eu sei que eu dou uns gritos assim, mas eu vou tentar me controlar. Salmo capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria só passear em alguns textos que falam sobre esse tema justos. Aqui nesse salmo, a gente vê que o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, se você quer conhecer um justo, você conhece alguém que tem intimidade com Deus. Ele conhece o justo. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra, e dela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Quer conhecer um justo? É aquele que fala com saber. Você conhece alguém que fala com sabedoria? Conhece ou mais ou menos? Amém. O justo fala com sabedoria. A sua linguagem é uma linguagem justa. Amém ou não amém? Provérbios capítulo 3, versículo 32. Abra aí a sua Bíblia ou acesse. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos, Ele o quê? Abençoa. A comunhão íntima com Deus é com os justos. O Senhor abençoa os justos. Aleluia. Então segue-se a pergunta, irmãos. O que é um justo? Buscando na palavra, a palavra ela nos ajuda a entender algumas coisas. E a Bíblia, vez por outra, faz algumas comparações, para que a gente entenda melhor o que é aquela coisa que ele está falando. Por exemplo, em Apocalipse, um exemplo de comparação. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, diz assim: os pés, aí ele fala, semelhante ao bronze polido. Isso é só para dar exemplo. Como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Os pés semelhantes ao bronze, voz, como é que essa voz? Como de muitas águas, e o rosto brilhava como? Como o sol na sua força. Ou seja, a Bíblia sempre nos traz comparações para que a gente entenda melhor.
E eu queria que você abrisse Salmo 92, versículo 12. Eu dei esse exemplo de Apocalipse só para exemplificar, mas para falar sobre Salmo 92, 12. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Salmo 92, 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Será que toda a igreja a gente pode ler esse texto? Amém? Esse é o texto principal dessa palavra. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Eu queria falar sobre florescer nessa tarde. O justo florescerá como a palmeira. E eu queria trazer algumas curiosidades. Será que vocês vão ter paciência comigo? Amém? Sim ou não? É uma listinha grande, mas eu acho que vocês aguentam. A palmeira é uma árvore exótica. Ela é uma planta exótica. Ela não é comum. E eu quero dizer a você nessa tarde que o justo, ele não é comum. Ele é diferente. Por quê? Porque ele vive pela fé. Fé em quem? E Deus governa a sua vida. Então ele é diferente. Outra característica da palmeira. Eu vou dar algumas características da palmeira. Veja que interessante. A palmeira tem raízes muito profundas. A palmeira que a gente está falando aqui é a palmeira que nasce na região de Israel. O justo, meu querido e minha querida irmã, é como a palmeira. Olha, não se aperreie não, eu vou repetir muito que o justo é como a palmeira, mas não fique aperreado não. Me entenda, me aguente, por favor. As suas raízes são tão profundas que chegam até as fontes das águas mais profundas. As suas raízes podem chegar a 300 metros de profundidade. O justo é aquele que aprendeu a buscar a Deus de tal maneira que ele extrai água das correntes, o quê? Profundas. Eu estou fazendo um comparativo, palmeira justo, justo palmeira. Porque a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. Então a palmeira tem raiz profunda, 300 metros de profundidade. O justo, irmãos, ele pode estar num deserto, mas ele não seca, porque as suas raízes vão lá no profundo. O justo pode passar uma situação difícil, mas ele está firme. Ele tem água, ele está bem suprido, alimentado, porque ele é como uma palmeira, ele é um justo. Corrente de água aqui nos fala de movimento, de água em movimento, não águas paradas, mas o novo de Deus a cada dia. Todos os dias eu tenho um alimento para dar. Todos os dias o justo tem algo a compartilhar. Porque as suas raízes são profundas. E em plena segunda-feira o justo tem algo a repartir com alguém. Tem algo que Deus falou com ele e com ela. Porque as suas raízes são profundas. Todos os dias o justo tem alimento. Chegam os furacões, os ventos fortes, mas a palmeira fica lá. Vem o vento e a palmeira não quebra. Porque a sua raiz é profunda. Ela pode até dar uma envergada, mas ela não quebra. Aleluia! Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo? Amém? A palmeira, ela tem tipo
sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu dei uma pesquisada, foi mais ou menos assim que tinha. Ela tem como se fosse um palmito, que eu posso dizer que é como se fosse um coração. Estou só parafraseando. E esse palmito é maleável. O justo tem um coração maleável. Não um coração duro, coração maleável. Aleluia. Deserto nos fala também de um ambiente pouco propício para o crescimento. Mas se for um justo, ele cresce. Mesmo no lugar mais difícil. Mesmo na situação mais difícil. A pastora falou comigo, lembrando aqui, eu contei parte do testemunho que tivemos com o nosso filho, que na pandemia parou de falar algumas palavras. E problemas para se socializar. Tem 4 anos, Timóteo. E nós temos provado, na dificuldade, a misericórdia de Deus. E a cada avanço nós glorificamos a Deus. Cada palavra, ele parou de falar e de repente quando a gente nos demos, a ficha caiu e disse, opa, eu não posso parar. Não é porque o meu filho está tendo dificuldade que agora eu vou parar de servir a Jesus. De jeito nenhum. É agora que eu vou servir. É no deserto. É no terreno árido. E quando a gente bateu a poeira, quando a gente começou a buscar, começou a clamar, quando a gente começou a servir mais e mais e mais, dou glória a Deus pela sua igreja. Abrimos o nosso coração diante da congregação. Que importante foi isso. Olha, existe um antes e o depois de que eu abri meu coração na congregação. E falei o que estava acontecendo com meu filho. E falava para todo mundo. E todo mundo orava. E nas segundas, nas terças, nas quartas, a gente pôde provar do milagre de Deus. E de repente, opa, Amanda, estás vendo? Ele falou isso aqui e aquilo, de glória a Deus, tudo a dizer glória a Deus. Eita, Amanda, agora ele juntou 3 palavras, glória a Deus, que ele não fazia isso. Juntou 4. E ultimamente eu ouvi do quarto e glorifiquei na cozinha. Eu estava na cozinha e de lá mesmo eu glorifiquei. Porque ele começou a fazer um diálogo bate e volta, que ele não fazia antes. O seu linguajar era apenas funcional. E de repente, conversando com a Amanda falou e ele respondeu. Falou e ele respondeu. E eu glorificando na cozinha, glória a Deus, Jesus é poderoso. Aleluia. Mas na dor tivemos que aprender que não é porque a situação está difícil que a gente tem que parar. Pelo contrário. O justo é como a palmeira. A sua raiz é profunda. Pode vir a situação que for, pode vir o vento, pode envergar, mas não quebrará. Amém ou não amém? E o texto diz que o justo é como a palmeira, florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E eu tenho algumas curiosidades sobre esse cedro do Líbano. Nos 3 primeiros anos, preste atenção, gente. Nos 3 primeiros anos do cedro do Líbano, ele cresce 5 centímetros para fora da terra. 5 centímetros para fora da terra. E 1,5 metros para baixo. Já imaginou? 5 centímetros para fora, 1,5 metros para baixo. O cedro do Líbano pode chegar a 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. As rochas, fala aí para quem está do seu lado, as rochas não são obstáculos para ele. Ele cresce, pode ter pedra, pode ter o que for, o cedro do Líbano, ele cresce. Amém ou não amém? Quanto mais rocha, mais ele cresce. O cedro do Líbano é símbolo de força, de longevidade.
assim crescerá o justo. Quanto mais difícil, mais o justo cresce. Quem diz amém? Aleluia. Houveram alguns homens palmeiras na Bíblia. Por exemplo, José, no meio da escravidão, desprezado pelos seus irmãos, mal interpretado, preso, e mesmo assim ele o quê? Crescia, apesar de, ele crescia. O justo é como uma palmeira, meu querido irmão. Talvez você diga, Joel, mas está muito difícil. Se tu souber minha história, tu chora. Eu digo, choro nada, eu vou orar por você. Para que se encha de fé o teu coração. Amém ou não amém? O Senhor te diz nessa tarde, a palmeira cresce nesse lugar difícil. Outro homem palmeira, Daniel, esse foi deportado à Babilônia. Outros reis morreram, mas ele permanecia. O colocaram como principal no governo da Babilônia e ele nem era da Babilônia. Era um justo, era um homem palmeira. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Quando eu digo florescer, é símbolo de formosura, assim como a santidade. Deus é santo. Nós falamos isso essa manhã, um atributo de Deus. Ele é santo. Davi nos fala da formosura da santidade de Deus. Aleluia, Senhor. Quem já chegou num jardim e viu uma palmeira assim grande, ou numa fazenda, ou num sítio, já é diferente, né, irmão? Chega aí aquela coisa assim, né? Eu fui em poucas fazendas na minha vida, mas uma vez eu fui em uma, fazenda. Lá na Paraíba, eu tinha um unozinho, e eu tinha que falar com o dono da fazenda, que era dono de... já estou abrindo uma janela grande. Que era dono de uma rede de posto de gasolina para vender o negócio lá para ele. Mas eu andei na estrada de barro. Eu digo, rapaz, esse negócio não chega não. Só mato. Tome, coitado do Uno. Buraco. De repente, palmeiras imperiais. Aquele corredor. Eu digo, rapaz... Chega, é aquela coisa, né? É a formosura. O justo, ele floresce como a palmeira. Amém? A santidade florescerá na casa do justo. No teu trabalho, na rua. Quando você estiver sozinho, sem ninguém. A santidade é atrativa. Você sabia disso? A verdadeira santidade, a santidade que vem de Deus. As pessoas queriam estar com Jesus. Há uma santidade que atrai as pessoas. Não alguém que vai ficar julgando, mas a santidade que vem de Deus. Eu queria citar algumas características a mais sobre a palmeira. Vocês têm paciência, não? A palmeira tem abundante fruto. Que haja fruto de todo tipo, fruto do Espírito, fruto como vidas, que se renderam ao Senhor na tua casa, no teu trabalho, receber pessoas, orar por elas. A palmeira tem abundante fruto. O justo dá abundante fruto. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O justo dá muito fruto. Outra característica da palmeira: tudo se aproveita na palmeira. Nada é jogado fora. Serve para várias coisas. E o justo não é diferente, irmãos. O justo é assim: coloque ele para fazer determinada tarefa,
ele vai florescer naquela tarefa ali. Ele vai fazer para o Senhor, porque ele é um justo. Coloque um justo em determinado lugar que ele vai frutificar. Ele vai render bons frutos, ele vai florescer. Ele não depende do lugar, da realidade. Porque ele é justo, ele é um justo. Tem raízes até as profundas águas. Ele cresce nos lugares áridos. Quando um esposo, preste atenção, maridos, é um justo, ele abençoa demais a sua esposa. E quando a esposa é uma justa, como ela abençoa também o marido. E quando os dois são justos, que casa abençoada! É uma casa de justos. Amém ou não amém? E quando os filhos são justos, abençoam seus pais. Quem diz amém? Outra característica da palmeira, ela sempre se reproduz. Ela sempre faz discípulos. O justo sempre faz discípulos. O justo sempre começa a cuidar de vidas. Lembro de uma frase do pastor Ed Léo, um pastor da Indonésia, que uma vez disse: que bom seria que no discipulado houvessem 4 gerações de discípulos. E aí ele citou 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Que eu vou ler aqui rapidinho. 2 Timóteo 2,1 diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. E aqui a gente identifica 4 gerações: Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Uma geração alcançando a outra. Como eu fiquei feliz, meu irmão, de ver teu filho aqui, né? Passou um filme na minha mente. Quantas vezes eu já vim aqui, como o pastor falou, 18 anos, e de repente a gente já vê outra geração. Isso é a vontade de Deus, irmãos. Geração em geração em geração, os nossos filhos crescendo e se tornando palmeiras da obra de Deus. Quem diz amém por isso? De repente o teu filho não está aqui, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de resgatar o teu filho ou a tua filha. Quem crê nisso? Eu creio. Porque o justo vive pela fé, de fé em fé. Outra característica da palmeira: a palmeira sempre está perto de um oásis. As palmeiras do deserto estão sempre perto de um oásis. E eu lhe pergunto, como é que se formou um oásis no meio do deserto? Se no deserto quase não chove, não tem rio, mas a palmeira, ela tem raiz até o quê? A profundidade. E onde tem uma palmeira no deserto tem um oásis. Tem água para matar a sede. E o que eu quero dizer com isso? O justo é aquele que vai ser um oásis para muitas pessoas. Amém? No seu trabalho, na sua faculdade, na rua, na sua família. Quando o negócio apertar, a primeira pessoa que ele vai vir na mente, vai lembrar, é você. Porque você é um justo, você é uma palmeira e você é um oásis. Quando o negócio acochar, não, fala com fulano, porque ele ora, sei lá, ele, né, tem um pessoal lá da igreja dele, o pessoal fala assim, né? Vai, liga para ele, para que ele ore, não sei o quê. A tua vida vai ser um oásis para outras pessoas. Quem aceita essa palavra? Amém?
Porque a palmeira tem capacidade, irmãos, de buscar água no mais profundo. Aleluia. Quantas pessoas podem ser alcançadas se a gente for uma palmeira? Quantas pessoas estão precisando de água? E aí eu te faço a pergunta, mas não me responda, por favor. E não quero te acusar. Porque isso é uma palavra primeiramente para mim. Quando as pessoas chegam perto de você, o que é que elas encontram? Política, nada contra a política. Esportes. Deixa eu mudar aqui o que eu falei. Quando as pessoas chegam perto de você, o que é que elas encontram? Somente política. Somente esportes. Somente viagens. Somente cobranças. Somente lamúrias. Ou elas encontram água? Ou elas encontram Jesus? Não responda. A presença manifesta de Deus em nossa convivência é um oásis para as pessoas. É descanso, é socorro, é ajuda, é consolo. Outra característica da palmeira: as palmeiras não recebem enxerto. Da mesma forma que tem uma mangueira, não tem uma mangueira, né, que recebe enxerto. Tem limão que recebe enxerto. Meu pai, na casa de praia dele, ele tem um pé de limão que dá 2 tipos de limão. Veja que doideira, né? Limão Tahiti e limão galego. Nesse galho aqui é Tahiti, nesse galho aqui é galego. E tem hora que a gente não sabe nem o que é mais, que é uma confusão. Mas a palmeira não recebe enxerto. O que é que eu quero dizer com isso? O justo não se mistura. Não se mistura com outras pessoas, com outras opiniões, com outras coisas. Não se mistura com o mundo. O justo é firme. Ele é uma palmeira. Ele pode até ter colegas, conhecidos, mas amizades profundas não. Por quê? Ele não recebe enxerto, ele não se mistura. Quando ele percebe que tem alguém que está influenciando ele, preste atenção, a fazer coisa errada, a se afastar de Jesus, aquilo está fazendo bem, o que é que o justo faz? Corta logo, porque ele não se mistura. É diferente se a pessoa pedir ajuda, né? Mas eu estou falando aqui de uma outra coisa. Não estou falando que ninguém aqui vai ser ríspido com ninguém, nem que ninguém vai querer conversar com ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o justo não se mistura com o mundo. Ele tem bem claro na sua mente o que é servir a Cristo e o que é Cristo governar a sua vida. Resumindo tudo, igreja do Senhor. Estão cansados? Não. Resumindo tudo, a palmeira, assim é a palmeira e o justo. O justo é como a palmeira. Tem raízes até as fontes das águas. Cresce de dentro para fora, tem um coração quebrantado. Cresce onde ninguém cresce. No deserto ele cresce. Ele é símbolo de formosura, da santidade. Ela floresce, tem abundante fruto. Quase tudo se aproveita na palmeira, se reproduz sempre, suas raízes atraem as águas ao ponto de criar oásis, não recebem enxertos, e no crescimento vão deixando marcas. Esqueci de dizer isso aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a palmeira ela tem uns discos assim, né? Não sei se vocês estão conseguindo lembrar. Tem umas marcas assim. O justo vai crescendo e o Senhor vai deixando marcas. Marcas. Aleluia. Em João capítulo 12, versículo 12, já estou terminando. João 12, 12.
No dia seguinte, a numerosa multidão, preste atenção, que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. A folha da palmeira simboliza a vitória, júbilo, louvor, aclamação a um novo rei. Hosana a Jesus, o Rei dos Reis, o Rei de Israel. O justo é alguém que reconhece o Rei, é alguém que clama pelo Rei, que se alegra com a presença do Rei, que ergue a sua voz pelo Rei. E veja que interessante, em Apocalipse capítulo 7, esse é o último texto que eu vou ler aqui nessa tarde, nessa noite já. Apocalipse 7, 9. Diz aqui: e depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, palmas de palmeiras, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeado o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar você a clamar pelo Rei. Queria convidar você a ficar de pé. O justo florescerá como a palmeira.